Na tarde de ontem, o ministro da Educação, Mendonça Filho, se manifestou contrariamente à adoção do projeto Escola Sem Partido em alguns municípios da cidade de São Paulo. A cidade de Jundiaí, por exemplo, já aprovou o projeto, que aguarda apenas a sanção do prefeito. Escola Sem Partido existe desde 2004 e luta contra aquilo que rotula como doutrinação ideológica na sala de aula. O projeto defende a liberdade de crença e consciência dos estudantes. Quem é contra o projeto acredita que ele é uma forma de censurar o professor e a sua liberdade de ensinar na sala de aula. Além do ministro da Educação Mendonça Filho, algumas entidades e outras figuras já se manifestaram contrários ao Escola Sem Partido, como, por exemplo, relatores da ONU e o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot. O Papo.com de hoje recebe o Dr. Vinícius Ferraz, coordenador do Parlatório Livre, grupo que se intitula como uma união de indivíduos que pretende promover a cidadania por meio de diálogos e debates. O parlatório geralmente se reúne na Câmara dos Vereadores de São Paulo e na Assembleia Legislativa para promover debates sobre assuntos de interesse da população, como saúde, educação e segurança pública. Dr. Vinícius, muito obrigada pela sua presença hoje. Seja muito bem-vindo ao Papo.com. Eu que agradeço o convite, Alexa, em nome do Mackenzie. Me sinto muito honrado com o convite. Muito obrigada. O repórter Vitor Russo foi às ruas e às escolas para saber a opinião das pessoas acerca do projeto. Afinal, o Escola Sem Partido defende os alunos ou busca censurar os professores? O assunto da aula de História de hoje, do professor Pedro Luiz, da Escola Dona Pilar Garcia Vidal, é racismo. Por meio da discussão do tema com os alunos do segundo ano do ensino médio, ele dá importância ao debate no ambiente escolar e reitera que a ausência de opinião pode ser um problema. Há um posicionamento, sim, como professor, como qualquer indivíduo, né? Ele tem algumas suas crenças, ideologia, visão de mundo. Na aula, ele tenta, o máximo possível, manter a ideia de neutralidade. O Escola Sem Partido é um assunto polêmico e desperta diversas opiniões nas pessoas. Quem é contra o chama de lei da mordaça. Mas, afinal, nesse debate, os mais prejudicados acabam sendo os alunos ou os professores? Acredito que os alunos, porque não só eles são futuros professores, como eles também são em maioria, e acaba afetando a sociedade inteira, porque são pessoas que vão ter uma formação humana mesmo, muito menor do que eles têm capacidade de ter. Acho que os professores é mais difícil de segurar a ideologia, de não levar isso para a sala de aula, de ter que ter uma postura ali imparcial. Acho que isso dificultaria muito o trabalho do professor. Karina Coelho, professora de uma escola particular no bairro do Belém, leciona há 17 anos. Ela acha que o projeto dificulta a discussão entre alunos e professores, o que gera uma desinformação parcial. O professor ele consegue fazer uma separação do que ele acredita para a vida dele e do que ele tem que passar dentro de sala de aula. Principalmente se as duas coisas casam com o conteúdo, na verdade eu acho que ele acaba dando argumentos para o aluno para que ele consiga decidir naquilo que ele acredita ou deixa de acreditar. O criador do projeto, Miguel Najib, defende que o professor não deve influenciar o aluno de acordo com suas ideologias, independente de seu viés político. É um desafio para o professor buscar ser neutro, né? Nas ciências sociais, eu acredito que não existe neutralidade. Eu costumo dizer que só Deus é neutro, porque ele vê a realidade como a realidade é. Doutor Vinícius, eu queria começar a nossa conversa perguntando o que o senhor classifica exatamente como doutrinação ideológica? Bom, antes de mais nada, eu acho bastante importante a gente pegar um pouco da história do Escola Sem Partido. É um movimento que começou em 2004, a partir de várias denúncias de professores, de alunos, que chegaram até o conhecimento do seu idealizador, que é o Dr. Miguel Najib, de Brasília, onde já pôde acompanhar. E a partir dessas denúncias, uma coisa que era já um fato, que ficava uma dúvida, na verdade, foi trazido à tona para o debate da sociedade, que foi: há ou não há doutrinação em escolas, principalmente em escolas públicas brasileiras, tanto no ensino médio, tanto no ensino fundamental e também no ensino superior. Então, o movimento Escola Sem Partido surge em 2004 e, durante toda essa caminhada, é elaborado um documento, que é um anteprojeto de lei, que é apresentado em 2014, que foi a sua primeira apresentação como um anteprojeto mesmo, que consiste basicamente em afixar em sala de aula do ensino médio e fundamental, ou seja,
dos anos 1º até a 9ª série, de um simples cartaz, para levar informação aos alunos. E esse cartaz contém o quê? Contém os deveres dos professores. São elencados 6 tópicos, e nesses tópicos o aluno pode, à medida que se sentir constrangido, consultar esse cartaz e fazer o seu questionamento. Quanto à doutrinação, nós sabemos que ela existe. Uma coisa que a gente percebe nas discussões, nos diversos debates, é que muitas pessoas elas dão opiniões sem nem sequer ler o anteprojeto. Né? Talvez peguem, entre aspas, de orelhada algumas informações, e isso fica um pouco sem conexão com a realidade. Então, a doutrinação de fato existe numa sala de aula. Em o que ela consiste? Consiste em uma pessoa, geralmente um professor doutrinador, que eu acredito que não seja a maioria dos nossos professores brasileiros, que a maioria tenha uma idoneidade com o seu conteúdo programático da matéria. Aí consiste ele fazer com que o aluno aceite essa sua matéria, essa sua ideologia, esse seu pensamento pessoal, né? E ele pode fazer isso de diversas formas. Ele pode constranger o aluno, ele pode, numa simples avaliação, ele vai tendenciar o aluno a responder a uma certa questão. Então, são diversos métodos que ele pode lançar a mão para que o seu objetivo seja alcançado. Doutor Vinícius, nossa conversa começou muito bem. A gente vai fazer um breve comercial. O Papo.com volta já. A aspirina é um remédio que todo mundo já usou um dia. Mas você sabe de onde surgiu a aspirina? Da casca de uma planta. Isso mesmo, a aspirina é produzida a partir da casca do salgueiro. E não é só aspirina não, muitos remédios têm ingredientes da natureza. Outros são criados a partir de pesquisas de moléculas e do uso calculado de substâncias químicas. Pois é, para fazer um remédio é preciso muita pesquisa e um profundo conhecimento científico. Um trabalho complexo e fascinante. Um conhecimento que você aprende no curso de farmácia. Nele você tem aulas de anatomia, genética, imunologia, biologia molecular, entre outras. Você aprende a usar a ciência para garantir saúde e qualidade de vida às pessoas. Mackenzie, há 140 anos formando gente que vai mudar o mundo. Nós estamos de volta com o Papo.com, que hoje recebe o Dr. Vinícius Ferraz, coordenador do Grupo Parlatório Livre. O assunto de hoje do programa é o Escola Sem Partido. Doutor, a gente estava falando sobre toda a questão da doutrinação ideológica. E o Escola Sem Partido e os defensores do projeto falam muito sobre uma doutrinação de esquerda por parte dos professores. Nós vemos que muitos grupos liberais, partidos de viés de centro-direita, defendem o Escola Sem Partido. Nós temos aí um dos grandes representantes do projeto em São Paulo, que é o vereador Fernando Holliday, do Democratas. Eu queria saber a sua opinião. O senhor acredita que esses grupos liberais ou ideologias de centro-direita não se sentem blindados pelo projeto? Eles não acreditam que eles não seriam fiscalizados da mesma forma que a ideologia de esquerda seria na iminência da aprovação? Olha, excelente pergunta, Alex. Eu aproveito para trazer ao debate o seguinte. No texto do anteprojeto do Escola Sem Partido, em nenhum momento ele coloca qualquer corrente ideológica como preponderante a se beneficiar, entre aspas, do projeto. Então, não há em nenhum momento da redação que se beneficiaria correntes ideológicas de esquerda, de direita, de diagonal, de cima, de baixo. O que você quer dizer com isso? Então, é um projeto que tenta trazer, resgatar para a sala de aula algo que, ao que parece, foi muito tempo perdido no Brasil, que é o debate com a pluralidade de ideias, que é respeitar o direito do aluno a receber uma informação do seu professor idônea e que ele não seja efetivamente doutrinado por esse professor. Doutor, na semana passada o Supremo Tribunal Federal aprovou o ensino religioso confessional nas escolas públicas. Considerando que a religião ela não se trata apenas de crença, mas sobretudo de moral, de aquilo que você acredita como certo e errado, o senhor acredita que
Na iminência disso acontecer, isso seria uma forma de doutrinação, considerando que o Brasil é um país majoritariamente católico, mas a gente não pode considerar que todo mundo é católico? Bom, vamos ao texto do que foi discutido lá. Quem protocolou essa provocação ao STF foi a procuradora do Distrito Federal, a doutora Débora Duprat, que era uma aliada do ministro Janot, que agora não faz mais parte da PGR, e a discussão ao STF, se a gente for resgatar essa discussão, a gente viu que foi muito apertado. Entre aspas, venceu um lado por 6-5, tendo como voto de Minerva a presidente do STF, a ministra Carmen Lúcia. Então, assim, se até os magistrados de cortes superiores têm essa dúvida, eu acho que nós temos que debater isso. A gente tem que trazer para o debate, realmente, se existe a doutrinação, se não há, a questão da laicidade do Estado laico versus o Estado laicista. Isso é um tema muito bom para que se traga, até porque nós estamos numa democracia e isso, com certeza, favorece o debate das ideias. Doutor, o senhor falou no começo da nossa conversa que o projeto prevê a anexação dos cartazes nas salas de aula, falando sobre os direitos do aluno, os deveres do professor. Nós sabemos que o professor ele tem a liberdade de cátedra para ensinar. O senhor não acredita que, com a anexação desse tipo de material, os alunos poderiam se utilizar de forma arbitrária para questionar o professor ou, de alguma forma, podar o que ele está falando ou tentar censurá-lo simplesmente por uma divergência de opiniões? É muito interessante sua pergunta, porque atualmente as denúncias elas vêm exatamente no sentido contrário. Os alunos sendo podados pelo professor. Os alunos mandam vídeos, os alunos mandam textos, mandam materiais mesmo de denúncia para a página do Escola Sem Partido, dizendo que foram cerceados a sua liberdade, que foram constrangidos, em que são obrigados a responder determinados temas e tomar determinadas posições em sala de aula. Então, hoje, a questão da doutrinação, ela ocorre. E o aluno ele não pode se sentir como uma camisa de força, que ele não tem o que fazer. Ora, veja bem, numa escola a presença do aluno é obrigatória. O aluno tem que estar ali presente. Então, o professor não pode usar da audiência cativa do aluno para cometer esse tipo de infração penal, que isso, inclusive, está tipificado, está positivado nas leis brasileiras e até em algumas leis internacionais. Doutor, no começo desse ano a gente teve uma polêmica aí que o vereador Fernando Holliday começou a ir em algumas escolas públicas sem aviso prévio para fazer uma fiscalização acerca da doutrinação ideológica. O senhor acredita que essa é a melhor forma de orientar os professores e de fiscalizar se esse tipo de coisa está acontecendo? Olha, quanto à atitude do vereador, eu não consigo te dizer exatamente qual foi, porque eu não tenho esse pleno conhecimento. Agora, o que a gente pode fazer, nós temos que lançar a mão de uma democracia e sempre estarmos debaixo da lei. Nós não podemos fazer o que quiser, a hora que quiser e aonde quiser. Até porque, senão, a gente não viveria num regime democrático de direito, certo, que é o que a nossa Constituição preconiza. Então, a questão do debate do Escola Sem Partido, da doutrinação, da fiscalização por vereadores, por deputados, ela é válida. Lógico que também a gente não pode extrapolar essa fiscalização, senão a gente vai viver num clima policial. Concordo contigo. Mas o cartaz, a fiscalização pelo vereador, ele vai lá, ele senta com a diretora da escola, comunica a ela, percebe o que está escrito no material didático, se isso é adequado pelas leis brasileiras. Isso é uma coisa válida, assim, da nossa sociedade. Doutor, para encerrar nossa conversa, eu queria saber do senhor, como a gente falou no começo da nossa conversa, existem muitos grupos, muitas pessoas que se mobilizam contra o projeto, inclusive o Sindicato dos Professores. Com tanta resistência, o senhor acredita na aprovação dele, por exemplo, numa cidade como São Paulo? Olha, Alex, se a gente for acompanhar ultimamente, nas últimas 2 semanas, o projeto já vem sendo aprovado em várias cidades, inclusive aqui perto. Jundiaí, Campinas, sim, ele já está sendo proposto em várias outras cidades, em algumas assembleias legislativas, se não me engano foi do Ceará ou de Alagoas, foi a primeira a ter o debate do Escola Sem Partido. Eu acho que mais importante que a aprovação do nosso programa Escola Sem Partido é o debate que ele suscitou.
essa poeira que estava no chão e ele conseguiu levantar e trazer, e mobilizar a sociedade. Então a gente vê que existem professores pró-projeto Escola Sem Partido, existem professores contra, existem alunos a favor, existem alunos contra, existem familiares a favor e contra. Então esse debate é muito saudável. A questão do cartaz, o aluno pode simplesmente colar um adesivo no caderno dele. Isso é um cartaz, ele vai estar escrito ali o seu direito. E o professor não pode impedir dele colar um adesivo. Então, o cartaz é meramente algo que vai trazer informação para dentro da sala de aula. Eu acho que o debate, esse sim, é o principal motivo do projeto existir e combater o que a gente diz que é a doutrinação ideológica. Certo. Doutor Vinícius, muito obrigada pela sua presença hoje. O senhor é muito bem-vindo no Papo.com. E muito obrigada pela nossa conversa. Eu que agradeço. Muito obrigado. O Papo.com de hoje fica por aqui. Até a próxima.